Pessoal, nesse editorial eu prometo a vocês que eu não vou tratar do conflito entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Mas do Elon Musk eu vou falar. E pode ser que tenha um reflexo nesse caso do Alexandre de Moraes. Por quê? O Elon Musk tem um encontro com o presidente aqui da América do Sul, vai acontecer no sábado. E tem muita coisa que pode surgir desse encontro. Eu tô falando do Javier Milei. Matéria do Poder 360. Javier Milei se encontrará com Elon Musk nos Estados Unidos. O presidente argentino chega aos Estados Unidos na quarta-feira. O encontro com o dono do X será no sábado, lá no Texas. Ainda mais no Texas, tá, pessoal? Vocês sabem que o Texas anda com alguns pontos aí dissidentes sobre o Joe Biden, né? Mas o que está acontecendo? O Elon Musk e o Javier Milei já vem trocando elogios desde quando o Javier Milei ganhou as eleições. Numa postagem, não sei se você lembra, eu anunciei isso aqui para vocês, numa postagem, quando foi anunciada a vitória do Javier Milei, o Elon Musk foi lá e respondeu: Argentina agora no caminho da prosperidade, ou seja, vai ter um liberal, uma pessoa que vai pensar mais no mercado, né? Ou seja, um mercado liberal, em vez de colocar aquelas políticas estatizantes que a esquerda sempre colocou e levou a Argentina ao caos que ela está. Pois bem, o encontro vai acontecer, vão tratar sobre encontros lá na loja da Tesla e é bem provável que a Tesla vai construir uma fábrica dentro da Argentina. O Javier Milei, mesmo sem viajar tanto quanto o Lula viaja, e quando viaja em classe econômica, trazendo investimentos para dentro da Argentina. Você viu que não precisa gastar de milhões de dólares para trazer investimentos para dentro da Argentina? Pois é o que o Javier Milei vai estar fazendo. E aí, meu amigo, no meio desse conflito que está acontecendo aqui no vizinho da Argentina, no Brasil, você acha que o discurso, o assunto, não vai entrar na pauta do Brasil? Prepara que daqui até sábado eu estou trazendo algum editorial para vocês, dizendo uma fala aí do Milei sobre o Lula, sobre o Alexandre de Moraes. Isso vai ser inevitável, então vocês já vão se preparando aí. Outro assunto que a gente precisa discutir ainda nesse editorial é o ex-juiz Sérgio Moro, né? Goleada pró-Moro foi maior que unanimidade. Tá, vamos entender um pouquinho. Teve 2 magistrados, eram 7, então teve uma goleada para que o Moro se mantenha no cargo. Ou seja, mantenha o cargo de senador da República. 5 desembargadores do TRE, ou seja, Tribunal Regional Eleitoral Regional, ali que pega a região do Paraná, eles disseram: olha, o que estão tentando fazer com o Moro é absurdo. Isso aqui é uma jogada política para pegar o Moro, não é jurídica. 5 desembargadores disseram isso. Mas é lógico, teve 2 pontos contrários, não teve? Teve. 2 desembargadores que acabaram de ser nomeados pelo Lula. Você vê que o voto dos 2 desembargadores tiveram assim um condão político não tão pequeno assim. Então, os 2 indicados pelo Lula mostraram que o Lula colocou eles e a indicação foi política e o voto talvez também político, porque divergiu dos demais. Isso levanta uma questão. Tem que haver o fim das indicações políticas para juízes. E isso eu não vejo ninguém brigando. Tem que acabar com a indicação política. Concurso público ou votação, que é melhor ainda. Juiz tem que ser eleito, que seja um mandato de 8, 10 anos, mas eleito, com aprovação na OAB. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, meus amigos, fica aí a ideia, né? Que tem que bater para cima, né? Tem que acabar com a indicação política para magistrados. O PL tentou, né? Vamos dizer que tentou restabelecer sua honra depois disso, né? Porque assim, foi vergonhoso o PL estar figurando ao lado do PT para tentar caçar o Moro. O PL do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro decidiram não recorrer pela cassação do Sérgio Moro. O PL decidiu que não irá recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que absolveu o senador Sérgio Moro da acusação de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022.
E aqui eu tenho que deixar bem claro, o MBL, que é aquele movimento do Kim Kataguiri, Movimento Brasil Livre, né? Ele jogou a culpa no Bolsonaro dessa ação, sendo que o Bolsonaro articulou para que essa ação não desse continuidade. Então a culpa aqui não é do Bolsonaro. Não é que eu estou passando pano, não, mas vamos ser honestos com as coisas, né? Então não é responsabilidade do Bolsonaro. Aqui, a canalice de entrar com essa ação foi do PL mesmo, tá? Foi do PL, criou um argumento, e nem é regra do jogo. Vamos ser sinceros aqui, que é uma regra do jogo, né? E aí ele aproveitou essa regra do jogo, aproveitou o ódio do Lula ao Sérgio Moro e falou, vai que emplaca aí, ele concorre e ele ganha, né? E agora, entre outras coisas, eu não acho que eu vou levar muita pedrada, porque eu toquei nesse assunto 2 vezes com relação ao Gustavo Gaia, e repito, respeito muito o Gustavo Gaia, mas critiquei, não levei pedrada, até estranhei. Agora, é mais um queridinho de vocês que vai levar crítica. Pois é, tô falando do Eduardo Bolsonaro, essa matéria aqui é do Metrópolis. Eduardo Bolsonaro defende soltar o Chiquinho Brasão. Eu não ia colocar o vídeo, mas eu quero que vocês ouçam o argumento do Eduardo Bolsonaro. O vídeo dele deve dar 1 minuto e meio. Eu quero que você escuta o argumento do Eduardo Bolsonaro e depois você vai ver o meu ponto de vista sobre isso aqui. E talvez você concorde ou discorde de mim, mas escuta só. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Então essa é a discussão que nós estamos enfrentando hoje em dia. Depender de mim, sendo comprovada, né, a culpa do deputado Domingos Brazão, eu quero que ele apodreça na cadeia. Então é sobre isso que a gente está falando. Não podemos ser reféns das nossas próprias opiniões. Gritar falando de liberdade, devido ao processo legal e ampla defesa, e quando uma decisão dessa vem para as nossas mãos, a gente fazer justamente o contrário. Por pior que seja o caso, e eu tenho certeza, esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva antes de um julgamento final, mesmo fora de um flagrante delito, para amanhã nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Eu espero que vocês compreendam, apoiem o meu posicionamento. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu compreendi o posicionamento dele, só não apoio. Quando ele disse que se eles liberarem ou se mantiverem a prisão do Chiquinho Brasão, eles estariam se equiparando à esquerda, eu acho que eles vão estar muito pior do que a esquerda se eles liberarem o Chiquinho Brasão, tá? Muito pior. E eu acho que o Eduardo Bolsonaro nessa aqui, ele pensou que a gente é otário. Ele deve ter visto escrito otário na testa do brasileiro. Vamos entender a regra do jogo? Segundo ele, você não pode deixar o Chiquinho Brasão responder ali devido ao fato de que pode ser que depois o Alexandre de Moraes haja contra algum parlamentar porque a direita deixou de cumprir a Constituição. Vem cá, não é mais fácil falar, em vez de falar, olha, não pode ser preso, se não é flagrante dele, fala o seguinte, ninguém pode ser preso por opinião, mas pode ser preso por matar alguém. Então, o errado é o Chiquinho Brasão não ser preso por matar alguém e a Câmara blindar eles. O errado
é o Daniel Silveira ser preso porque ele deu opinião. São apenas palavras, que tem a calúnia, difamação e outras coisas. Então, fazer a comparação aqui é achar que a gente é muito idiota. Outro ponto que vocês precisam entender aqui. Existe a questão jurídica e existe a questão política. Vamos deixar muito claro aqui. Responde uma coisa para mim, você que está me assistindo agora. Todos os deputados eleitos são advogados? Ou tem médico, tem até carteiro, tem tudo ali dentro? Não tem? Todos são advogados? Não. Então você tem que entender uma coisa, assim como o impeachment, essa decisão do plenário ali, da Câmara dos Deputados, não é uma decisão jurídica, é uma decisão política. A questão jurídica é com o STF que se resolve. Então, entendam, quando o Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira, foi questão jurídica. Cabe à defesa do Daniel Silveira, falou, você agiu ilegalmente porque você violou a liberdade de expressão e você violou a imunidade parlamentar do Daniel Silveira. Questão jurídica com o STF. Questão política. A Câmara dos Deputados falou, eu acho que é melhor o Daniel Silveira ser preso mesmo, então mantém a decisão do Alexandre de Moraes, porque politicamente é isso que a gente entende. Então, esse discurso do Gustavo Gaia, do Eduardo Bolsonaro, não é um discurso honesto. Vocês me desculpem, mas não é. E assim, talvez até eles acreditem nisso, mas não está sendo um discurso que vale a pena confiar. A decisão do Congresso é decisão política, não é decisão jurídica. A decisão jurídica é, olha, o Chiquinho Brazão não poderia ficar preso. Beleza. Defesa do Chiquinho Brazão entre com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e peça a liberdade dele. Agora, a questão moral é que o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gaia e todos os demais deveriam votar pela prisão e a manutenção da prisão. O devido processo legal dele está lá dentro. O devido processo legal dele é lá dentro do Congresso. É lá dentro do STF. Não é no Congresso, não. Então, esse discurso não cola. E aí me chamou a atenção porque o deputado Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo, ele usou um argumento aqui muito interessante. E olha que ele não é fã da esquerda de jeito nenhum. Escuta o que ele falou. E acho que não é o momento dessa casa reagir contra o Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos ter reagido no caso do Jordi. Busca e apreensão. No caso de outros deputados aí, teve busca de apreensão. Mas não no caso de um assassinato. E aqui nós temos que tirar um pouco o ranço. Eu condeno e condenei muito, e até hoje eu não engoli aquela história da facada do Bolsonaro, que ela foi um absurdo. Agora, nós estamos falando de uma vereadora, que é do pessoal de uma ala que eu não concordo, discordo muito, mas aqui a gente tem que agir com a razão. É um ser humano, é uma família que espera a resposta há 6 anos. E dizer, que já vou dizer a minha posição é em relação à manutenção da prisão, sim. Eu entendo que nós temos sim que dar uma resposta à independência dessa casa, mas não usando como escudo o mandante de uma vereadora, de uma morte de uma vereadora. Isso é suicídio. Isso é suicídio para nossa casa. Podemos colocar semana que vem a votação das nossas imunidades, de aumentar nossas imunidades, até concordo com alguns abusos, mas usar uma desculpa de uma pessoa que até a extrema-direita fala, quero que ele apodreça na cadeia, eu quero que ele morra na cadeia. E outra coisa, nós não estamos falando de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, não. Foi a decisão de uma turma inteira de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se nós temos que dar uma resposta, vamos dar uma resposta para a família da Marielle, para a sociedade. Vamos lá. E eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Eu nem conheci o deputado Fausto Pinato, mas eu concordo em número, gênero e grau com cada palavra que ele utilizou. Por que não deu resposta no caso do Jordi? Hein? Fizesse um projeto de lei no outro dia e aprovasse? Não deram a resposta. Agora, a Câmara dos Deputados quer dar resposta no caso Chiquinho Brazão. Sabe para quê? Para pegar essa matéria
É a matéria da Folha que vocês acabaram de assistir agora. E ver esse discurso aqui do Marquinhos Franco, que é de esquerda. Bolsonaristas encheram a boca dizendo que o Brasão é de esquerda, mas agora querem soltá-lo? Medo de quê? Alguma delação? Pois é, entreguem de bandeja o discurso pro pessoal da esquerda, porque até eu tô duvidando de vocês agora. Qual é a de vocês? Qual é a ideia de vocês? Vão soltar o Chiquinho Brasão? E assim, eu até limpo a barra aqui do Gustavo Gaia, talvez do Eduardo Bolsonaro também, seria mais bonito se eles chegassem até vocês e disserem, olha, o partido fez um acordo com a União Brasil e pediram pra gente votar. Então, pra mim não sofrer retaliação do partido, eu vou votar, mas não concordo. Acho que é mais bonito. E garanto pra vocês, eu conheço a atuação do Gustavo Gaia. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei que ele, em momento algum, ele deve estar satisfeito com esse voto dele. E a gente sabe muito bem que não é a convicção dele, é o partido. Não tenha dúvida que isso aí é o partido. Então, resumindo para vocês, não me convenceu. E ainda sobre o caso do Chiquinho Brasão, o Alexandre de Moraes autorizou que o Chiquinho Brasão participe das sessões da Câmara por videoconferência, as sessões que tratam do julgamento do Chiquinho Brasão, tá? E aí, como eu disse, são questões processuais. A Câmara decide se mantém a prisão ou não mantém a prisão. Vou te dar um exemplo. Se o Chiquinho Brasão fosse indispensável para a atuação da Câmara dos Deputados, se o Chiquinho Brasão tivesse um processo super importante, a decisão deles era manter a soltura do Chiquinho Brasão para não interferir no trabalho da Câmara. Político, decisão política. Então, não vem com esse papo de defender a Constituição, que este não me convence, porque eu entendo o andar da carruagem aí dentro há muito tempo. Então, vamos ser honestos, tá? Vamos ser honestos. Vocês não estão equiparando a esquerda nesse caso. Vocês estão jogando mais baixo do que a esquerda. Tá feio. Vamos lá. Outra questão. Matéria da Revista Oeste. Isso é uma vergonha. Vergonha sem tamanho. Aquela família envolvida na confusão, e aqui, agora eles já estão começando a tratar da maneira certa, uma mera confusão com Alexandre de Moraes, teve que pedir de novo o acesso no aeroporto de Roma. O negócio já faz quase um ano. Foi em julho de 2023. Em julho de 2023. E aí a investigação até hoje não apresentou, não mostrou as filmagens. A defesa não teve condições. Isso sim é que a Câmara dos Deputados devia estar observando. Isso assim é que o Congresso, através do Senado, deveria estar questionando, mas não está. Agora, soltar o Chiquinho Brasão é quem vai resolver o problema? Não convence. E aí, vamos lá. Mais matéria, mais absurdo. Matéria do Gazeta Brasil. Após decisão do STF, a expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro é destacada em relatório do Conselho Nacional de Justiça. O que aconteceu? O relatório do Conselho Nacional de Justiça, o final, tá? Referente à ação de descumprimento de preceito fundamental, que é, como a gente conhece, a DPF, a DPF das favelas, observou que houve uma expansão da atuação territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu operações policiais em favelas em 2020. O documento foi submetido ao STF em 9 de abril. O que aconteceu? Durante a pandemia, o STF deu uma decisão de que policiais não poderiam adentrar nos morros por causa da Covid e outras questões, né? Tá. Depois dali, os policiais continuaram impedidos de subir. O que aconteceu? O Comando Vermelho se expandiu. Será que precisa ser muito inteligente para entender que isso aconteceria? Então, assim, é lógico que o relatório do CNJ é nesse sentido, porque se polícia não chega, bandido se cresce. É simples assim. Então, sabe, o Brasil tá uma verdadeira piada, tá? Vamos lá. Última matéria, também polêmica. E nessa aqui eu já vou falando, tá? De cara. Ó, a matéria que eu publico para vocês é da Folha de São Paulo. Bolsonaro sela apoio à pré-candidatura de irmão de ministro Gilmar Mendes. Bolsonaro sela apoio à pré-candidatura de irmão de Gilmar e fala com o ministro ao telefone. Francisco Mendes, da União Brasil, será candidato em Diamantino, no Mato Grosso, com o apoio do PL. Essa matéria é da Folha de São Paulo. Tem uma matéria também da CNN que trata da mesma coisa. Bolsonaro apoia a pré-candidatura de irmão de Gilmar Mendes
em Mato Grosso. O ex-presidente visitou o político na segunda-feira. E aí aqui, agora é o contrário. Se você achou que eu ia bater no Bolsonaro por causa disso, não, aqui eu vou defender o Bolsonaro, tá? E se eu achasse o contrário, eu mesmo ia criticar, tá? O que acontece? O Bolsonaro foi em Diamantino, no Mato Grosso. O irmão do Gilmar Mendes pediu o apoio do Bolsonaro. Ele já foi candidato por 2 vezes. Ele que é do União Brasil. O União Brasil propôs que o PL do Bolsonaro indicasse o vice para a chapa. E aí questionaram, todo mundo subindo hashtag, vai estar com o irmão do Gilmar Mendes. E a outra questão é, mas e o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes respondeu o seguinte, quando falar, seu irmão tá dividindo palco com o Bolsonaro ali, tá dividindo palanque com o Bolsonaro. O Gilmar Mendes respondeu, isso é coisa do Mato Grosso. O Gilmar Mendes está certo, o Bolsonaro está certo, isso é coisa da política. Desde quando vocês ainda acreditam que a política é questão de moral? Não é. Então, às vezes, vocês vão ver isso acontecer. O cara já foi político por 2 vezes, foi candidato 2 vezes e ganhou as 2 vezes. Esse vai ser o 3º mandato dele, ou seja, ele ficou afastado, depois voltou. O povo de Diamantina, pelo visto, não tem nada contra ele. Ele é candidato pela União Brasil, pediu o apoio do Bolsonaro, uma região do agro. O Bolsonaro apoiou. Se fosse questões pessoais a política, mas não é. Você viu o que aconteceu entre Sérgio Moro e Bolsonaro. Então, assim, isso é jogo da política. Se eu posso ter uma aliança, se eu posso ter o irmão do Gilmar Mendes ali do meu lado dividindo palco, uma troca de favores, uma aliança democrática ali dentro, eu no lugar do Bolsonaro eu não pestanejaria. Ali é obrigação do irmão do Gilmar Mendes fazer pelo povo de Diamantina, no Mato Grosso. É isso. Nada mais, nada menos do que isso. Então, assim, o pessoal tá tacando pedra onde não deve tacar pedra. Nesse caso aqui, não vejo nada demais. É jogo da política. O cara é irmão do Gilmar Mendes. E daí? E daí? Ele é um bom político? É pra população? Se ele for um péssimo político, ele perde. Entenderam? Agora, ele é um político corrupto, condenado, com problemas. Aí já é um outro jogo. Agora, o fato de ser irmão do Gilmar Mendes, vocês me desculpem, mas aqui eu não vejo responsabilidade nenhuma, nem crítica nenhuma ao Bolsonaro nesse caso. Pelo menos do meu ponto de vista. E você? Se fosse você o Bolsonaro nesse caso, você ia deixar de apoiá-lo por ser irmão do Gilmar Mendes, criando um conflito a mais, sendo que no histórico do cara não tem nada que o desabone como prefeito? Então, do meu ponto de vista, jogada política é jogada política. Nada que desabone, porque o cara não é um brasão da vida, né? Tá sendo acusado por homicídio, não é um Beto Richa da vida, então aí já a história é outra, tá certo? Abraço, pessoal, fica com Deus, eu vejo vocês no próximo editorial, tá bom? Até daqui a pouco, 9 horas, a gente bate mais um papo. Se não concordou com alguma coisa que eu disse aqui, por favor, deixa no comentário, tá? Lógico, respeitosamente, é bom, mas assim, a gente muda de opinião, eu não sou dono da verdade não, isso aqui é opinião, gente, tá? E é atividade de risco. Dar opinião no Brasil hoje é tenso, atividade de risco, cabe processo, né? Mas, cabe prisão, mas é só a minha opinião, tá? É o meu ponto de vista aqui, então deixa o comentário aí, concordando ou não concordando, tá bom? Abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Até lá.